Olá, na nossa aula de hoje nós iremos estar falando sobre as rebeliões na América Portuguesa, né? Que é o nosso conteúdo aí lá no capítulo 3. Então, as rebeliões na América Portuguesa, revoltas no Brasil colonial. Lembrando a vocês que nesse período o Brasil, ele era uma colônia de Portugal, certo? E as vilas, né, lá da colônia, as vilas que hoje são considerados estados. Vamos aqui. Quais foram os motivos para estar acontecendo essas revoltas? Eram vários os motivos, nós podemos citar. Primeiro, o principal motivo dessa revolta foi o domínio da metrópole em cima da colônia. Como assim? No final do século XVIII, à medida em que a economia colonial se diversificava, a metrópole fortalecia ainda mais o seu poder sobre as mesmas. Então, isso é um dos motivos aí para estar começando aí essas revoltas. O segundo ponto, os primeiros grupos a expressar o seu descontentamento foram quem? Os indígenas, depois os africanos, mas também nesses conflitos, nessas revoltas, vocês vão ver que também a elite, né, os grandes produtores de terra, os latifundiários, eles também revoltaram-se aí contra a metrópole, ou seja, contra Portugal. Outro pontozinho também é o que? Em diferentes regiões da América também era notável o descontentamento com a coroa portuguesa. Como assim? Vocês vão ver que esses movimentos, essas revoltas, elas acontecem em várias partes, né? Bahia, Minas Gerais, Salvador, dentre outras. Nordeste, né? Na região Nordeste aí, todinha. A revolta, o primeiro aí que nós podemos citar, são várias, revolta de Beckman, revolta Felipe dos Santos, de Emboabas, revolta dos Mascates, mas nós vamos por ordem. A primeira é a revolta de Beckman, que foi iniciou em 1684 e foi até 1685. Então, assim, no século XVII, a economia do Maranhão era pobre e eles dependiam principalmente das drogas do sertão. O que eram essas drogas do sertão? Era o cacau, a canela, a castanha do Pará, guaraná, várias plantas medicinais e também aromáticas. Só que os colonos não tinham recurso para pagar, né, a mão de obra escrava dos africanos. Então, eles recorriam a quê? A escravizar os indígenas. Só que os jesuítas, eles eram contra a escravização dos indígenas. E eles ficavam, como é que eu posso estar dizendo para vocês? Questionando o trabalho indígena, o trabalho escravo indígena. Então, ele recorreu à coroa. E a coroa atendeu, né, aí o pedido dos jesuítas e acabou e proibiu a escravização dos indígenas nas regiões na colônia, né, aí no Brasil. Só que ele proibiu, só que os colonos, eles utilizavam, a única mão de obra escrava que eles utilizavam, que eles podiam a disponibilidade deles era os indígenas. Como eles não mais tinham os indígenas? E agora? Então, eles recorreram à coroa para estar tomando uma atitude. Então, em 1682, a coroa portuguesa cria aí a Companhia do Comércio de Maranhão. Então, essa Companhia do Comércio de Maranhão, né, ela era encarregada de quê? Ela tinha o monopólio, como assim? Só ela poderia estar vendendo os produtos europeus nas colônias e só ela poderia estar comprando os artigos coloniais. Além disso, ela tinha também que estar fornecendo ao Maranhão 500 escravos por ano, certo? Só que a companhia, ela não cumpre com o combinado.
além dela não fortalecer esses 500 escravos anualmente para Maranhão, ela ainda descumpre o trato de quê? Os produtos europeus que ela vendia na vila eram produtos caríssimos, né? Além de ser caro, era um produto o quê? De má qualidade. E quais eram esses produtos? O bacalhau, o azeite, o vinho, tecidos, farinha de trigo, dentre outros artigos. Então, eram esses artigos que a coroa levava da metrópole para Maranhão. E de lá, né? E de lá eles compravam o quê? Eles compravam algodão, açúcar, as drogas do sertão, dentre outros produtos. Ou seja, eles queriam comprar os produtos coloniais com um preço barato e colocavam as mercadorias da metrópole, né, os artigos vendidos da metrópole com um preço exorbitante e de má qualidade. Então, reagindo a isso, os irmãos Beckmann, eles montam aí um levante, né, em 1684 e expulsaram esse levante, essa revolta. Eles expulsaram de lá os líderes da companhia, e também expulsaram os jesuítas que eram contra o trabalho indígena. Só que em 1685, Thomas Beckmann foi até Lisboa na tentativa de dialogar aí com o governo para tentar contornar a situação. Só que ele acabou sendo preso e, consequentemente, né, foi executado, foi morto e esquartejado, e os outros participantes foram exilados para outros aí locais, certo? Fora do Maranhão. Ok, até aí? Então, a Guerra dos Emboabas. Gente, a Guerra dos Emboabas, ela foi em Minas Gerais e ela ocorreu entre quem? Entre os paulistas e forasteiros. Os paulistas porque foram eles que de fato encontraram aí as regiões auríferas, né, de ouro. E os forasteiros eram quem? Os emboabas, principalmente vindos aí de Portugal. Devido à descoberta do ouro em Minas Gerais pelos paulistas, então, assim, como foram eles que descobriram o ouro, eles de fato se julgavam o quê? Ter direito exclusivo sobre as áreas mineradoras. Então, com isso, travou-se aí uma revolta entre os paulistas e os emboabas. Só que a vitória saiu de quem? Quem saiu vitorioso? Quem vocês acham que saiu? Claro, né? Quem saiu vitorioso aí foram os emboabas, que tiveram apoio da coroa. Então, os paulistas tiveram que abandonar aí suas terras, suas criações de gado e migrar para outras regiões, deixando as regiões existentes que os mesmos comandavam sob o controle agora dos forasteiros, ou seja, dos emboabas. Vamos lá, né? A próxima revolta é a Guerra dos Mascates. Então, a Guerra dos Mascates, ela aconteceu de 1710, foi até 1711. Os envolvidos eram Olinda, né? Os grandes latifundiários aí, os grandes proprietários de terra de Olinda e os comerciantes portugueses. Então, nesse período, Olinda, ela passava por uma crise, uma dificuldade econômica, mas mesmo ela passando por essa crise, ela continuava a controlar a política de Pernambuco, principalmente, né, dominando aí a política e a economia lá em Recife, como vocês podem estar analisando aí. Mas, né, diferente aí de
Diferente de Olinda, que passava por uma crise financeira, Recife não. Recife cada vez mais prosperava graças aí ao intenso comércio aí entre os negociantes. Só aí em 1709, né, os comerciantes aí de Recife conseguiram elevar o povoado à condição de vila, separando-se aí totalmente de Olinda. Então, com isso, os olindenses, né, o povo de Olinda, eles se sentem o quê? Ameaçados. E no ano seguinte aí, 1710, eles invadem Recife e derrubam o Pelourinho, né, símbolo aí da recém-conquista da autonomia de Recife. Então, em 1711, o conflito teve fim. Só que, como foi que ele teve fim? Quando a metrópole quem é? Portugal. Portugal vai auxiliar quem? Os mascates. Então, Portugal envia aí uma grande tropa da Bahia para auxiliar, para assegurar a vitória dos mascates. Então, com isso, Recife ele sai vitorioso. Então, antes o centro administrativo da capitania era em Olinda e agora passou a ser em Recife. Próxima revolta. Revolta Felipe dos Santos. Nossa próxima revolta aí é a revolta o quê? Felipe dos Santos. Então, essa revolta, gente, ela ocorreu no ano de 1720, em Minas Gerais. Os envolvidos principais eram o que? A coroa portuguesa e os mineradores da região de Vila Rica. Então, essa revolta ela aconteceu principalmente porque foi devido ao aumento da cobrança de impostos sobre a área das áreas mineradoras. Como assim? Os mineradores, a coroa obrigava os mineradores, quando eles achassem uma região aurífera, eles dividissem essa região aurífera em datas. O que é datas? A mesma coisa que lotes. Então, quando eles dividiam essa região aurífera, eles tinham que dividir ela em 5 partes iguais. A quinta parte ficava para a coroa, ou podemos chamar isso de quinto ou 20% do ouro arrecadado. Só que os aumentos sobre as áreas auríferas era exorbitante. Só que a coroa dizia o quê? A coroa dizia que havia muito contrabando, que os mineradores de fato não estavam pagando o que de fato teriam que pagar a coroa, devido ao contrabando aí das pepitas, do ouro em pó, dentre outras. Então, o que é que eles fazem? O governo cria a casa de fundição. O que era essa casa de fundição? Era um espaço criado pelo governo para todo o ouro ser levado para lá, derretido, transformado em barra, selado e a coroa tirar sua quinta parte. Isso, todo o ouro era obrigado a ser levado para as casas de fundição. Isso para o governo tentar controlar de forma radical, né, a retirada da sua parte. Só que, sentindo prejudicados, os mineradores de Vila Rica rebelaram-se contra essa medida. E eles se dirigiram ao governo da capitania de Minas Gerais para tentar o quê? Uma solução para eles revogar aí essa quinta parte, acabar com as casas de fundição e principalmente acabar com o quinto. Só que o governo disse que iria acabar com isso tudo. Só que o governo, ele mentiu. Ele só queria o quê? Ganhar
tempo. Então, quando ele conseguiu juntar aí as tropas de soldado, eles esmagaram a revolta, prendeu os revoltosos, só que um dos líderes, conhecido como Felipe dos Santos, ele é enforcado, esquartejado, e suas partes jogadas principalmente nas estradas que ligavam as regiões auríferas, para isso servir de exemplo para as pessoas que viessem aí a se opor contra a coroa. Então vamos lá. Próxima revolta é a revolta Conjuração Mineira. Então, assim, gente, essa revolta, ela acontece no ano de 1789 e os envolvidos é quem? Dessa vez, né, é a elite aí da Vila Rica, vezes o domínio português. Quais eram os motivos? Os motivos é que os mineradores enfrentavam dificuldade para pagar os tributos cobrados pela metrópole, principalmente a cobrança anual de 100 arrobas. Como assim? A coroa, ela tipo faz aí um decreto que todo dono de mineração, ele tinha que estar entregando anualmente à coroa o equivalente a 100 arrobas de ouro, né? Essa cobrança era aí por meio do quinto, aquela 20% do ouro que eu expliquei no slide anterior. Só que, além disso, além desse aumento aí, dessa cobrança exorbitante desse imposto, a rainha Dona Maria I, em 1785, ela decreta o quê? A proibição de alguns produtos. Quais eram esses produtos? Eram tecidos, calçados, ferramentas, produtos manufaturados. Então, assim, esses produtos que antes a colônia de Minas Gerais já fabricavam, não poderia mais estar fabricando. Teria que estar comprando agora, era obrigada a estar comprando esses artigos importados de Portugal por um preço exorbitante. Aí em 1788, a coroa... me perdi. Pronto. Em 1788, a coroa decretou o pagamento integral e inegociável da derrama. O que é isso? Ela decreta aqui que agora todos aqueles pagamentos atrasados, o que é derrama? São os pagamentos atrasados que os mineradores deviam ao governo. Ou seja, ela aplica a derrama em 1788 e diz que agora todos eles vão ter que pagar de forma integral a derrama, ou seja, os impostos atrasados. Então, mediante a isso, a elite mineradora elaborou um movimento contra o governo português, que pretendia o quê? Instaurar também uma república em Minas Gerais. Pouco deles eram favoráveis ao fim da escravidão. Como assim? Por mais que eles pretendessem instaurar uma república, eles eram contra a escravidão. Eles eram a favor, da escravidão. Por quê? Porque a maioria da elite mineradora, elas dependiam de quem? Dos escravos. Então, mesmo eles queriam o quê? Eles queriam o fim do domínio português em cima de Minas Gerais com um único objetivo, a economia. Então, o objetivo deles não era o social, e sim o econômico.
Então, a rebelião mineira não chegou de fato a acontecer. Por que ela não chegou de fato a acontecer como as demais? Porque alguns participantes, em troca do perdão de suas dívidas, denunciaram os revoltosos ao governo, né? Então, o que foi que o governador fez? Ele prendeu os revoltosos, só que ele só matou, né, esquartejou, enforcou um dos líderes, que ficou conhecido como Tiradentes, que foi enforcado aí, esquartejado em 21 de abril de 1792. Os demais participantes foram condenados ao desterro. O que é isso? É o exílio, né? Eles foram enviados para as colônias aí lá na África, que viviam sob o domínio de Portugal, ok? Então, por último, aí, a Conjuração Baiana. Ocorreu em 1789. Os envolvidos eram quem? Vocês vão ver que aí, nesse ponto, já é mais diferente. Enquanto nas outras rebeliões, nas outras revoltas, era apenas um grupo pequeno da população, aqui não. Já se tem uma ampla participação da população. São vários participantes, sendo eles padres, profissionais liberais, alguns membros da elite intelectual. Também estavam envolvidos pessoas pobres, sapateiros, ex-escravizados, uma grande quantidade de alfaiates. Por isso que essa conjuração baiana, ela também pode ser conhecida como revolta dos alfaiates. Então, vamos lá. Por mais que a Bahia, nesse período, estivesse vivendo uma grave crise econômica e as suas colônias cada vez mais estavam empobrecidas, o governo persistia ainda aí na cobrança de tributos e impostos. Então, né, a população aí espelhadas nas ideias iluministas lá da França, nas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, né, na igualdade aí de direitos, no fim da escravidão e dos preconceitos contra os negros, mulatos, defendiam também uma liberdade comercial, queriam também o aumento dos soldos dos soldados. O que é soldos? Os salários dos soldados. Então, eles almejavam isso aí. Eles foram liderados por João de Deus, um dos líderes dos revoltosos, e ele pregava o quê? A proclamação de um governo republicano, democrático, ou seja, que tivesse mais a participação popular e livre de Portugal. Então, no dia 12 de agosto de 1789, organizadores da revolta foram denunciados, né? Eles foram traídos novamente aí por pessoas que queriam a isenção das suas dívidas com o governo. Então, os participantes, né, eles foram presos, seus líderes foram condenados à morte, à forca, tiveram seus corpos esquartejados e foram espalhados aí pela cidade de Salvador, justamente para amedrontar a população que viesse aí fazer algum levante contra a coroa, ou seja, a coroa tentava intimidar mesmo a população. Então é isso aí. Espero que vocês tenham aí entendido, né? As revoltas aí coloniais. E também vão ter o auxílio do livro didático no capítulo 3. E também eu vou estar passando para vocês, colocando uma videoaula, certo? Para tentar esclarecer as dúvidas.